O interesse por OVNIs e alienígenas alcançou níveis sem precedentes, como fica evidente com a criação de departamentos em governos globais dedicados ao monitoramento de atividades de OVNIs, especialmente após a divulgação da Lei de UAPs de 2023. Os militares dos Estados Unidos estão até desenvolvendo kits portáteis de detecção de OVNIs. Esses avanços sugerem um reconhecimento crescente de que talvez não estejamos sozinhos no universo. Avistamentos recentes de OVNIs, registrados por militares treinados usando equipamentos avançados, reforçam essa ideia. Muitos especulam que 2024 poderia ser o ano em que os alienígenas farão contato com a humanidade, o que desperta a curiosidade sobre a natureza desse possível encontro. Esses encontros variam de esferas metálicas a naves triangulares, discos voadores e até figuras humanoides flutuando no ar, desafiando os céticos e alimentando discussões sobre a vida extraterrestre. Então, sem mais demora, vamos examinar esses 10 chocantes avistamentos de OVNIs. Bem-vindos! UAP de água viva no Iraque. No Iraque, esta filmagem foi divulgada pela primeira vez em 10 de janeiro de 2024 por um investigador, sendo posteriormente apresentada pelos jornalistas Jeremy Corbell e George Knapp. Jeremy Corbell, um cineasta e ufólogo baseado em Los Angeles, conseguiu acesso a este vídeo de 2018, que documenta uma incursão de UAP, a fenômeno aéreo não identificado, filmada durante uma operação conjunta militar dos Estados Unidos no Iraque. Este UAP foi rapidamente apelidado de OVNI água-viva, devido à sua aparência similar à de uma água-viva. O drone militar dos Estados Unidos que monitorava este UAP só conseguia visualizá-lo através da visão térmica. Embora o drone fosse capaz de rastrear um alvo até 27 milhas de distância, ele teve dificuldades para fixar-se neste UAP, o que sugere que alguma tecnologia avançada estava interferindo nos sinais do drone, impedindo que o UAP fosse detectado. Curiosamente, o UAP alternava entre as temperaturas quente e fria de forma repentina, dificultando sua detecção pela câmera de visão térmica. Isso indica que o UAP tinha consciência de que estava sendo monitorado e que poderia ter feito ajustes imediatos para evitar a detecção, sugerindo a presença de um ser inteligente operando. Após pairar sobre a base do exército dos Estados Unidos por algum tempo, o UAP se deslocou para cima de um corpo d'água, mergulhou e permaneceu submerso por quase 17 minutos. Em seguida, saiu da água em um ângulo de 45 graus a uma velocidade impressionante e desapareceu. Não se sabe se o UAP mergulhou para evitar a vigilância do drone americano ou se fazia parte de sua missão investigar a área subaquática ao redor da base militar para obter mais informações. De qualquer forma, o exército dos Estados Unidos não tem ideia do que era este UAP. Se este avistamento foi impressionante, o próximo evento, que envolve um OVNI capturado por um piloto colombiano em maio, é ainda mais surpreendente. Encontro com OVNI por piloto colombiano. Em abril de 2023, sobre Antioquia, na Colômbia, um objeto foi capturado em vídeo por um piloto enquanto voava em seu Cessna T-303 Crusader. De acordo com o piloto, o objeto foi inicialmente visto flutuando e parecia parado em um ponto específico entre ele e Santa Fé. Quando a aeronave se aproximou do UAP, a fenômeno aéreo não identificado, o objeto se moveu repentinamente em direção a eles. O piloto então manobrou seu avião e começou a filmar, mas o UAP continuou se movendo em direção à aeronave. O piloto conseguiu desviar do UAP enquanto voava a uma velocidade de aproximadamente 300 km por hora. Durante o encontro, ele expressou medo, afirmando que o objeto não era um balão, drone ou qualquer outro tipo de objeto que ele conhecesse. Esferas voadoras semelhantes a esta também foram avistadas em outras partes do mundo. Vamos continuar e saber mais sobre o próximo avistamento. Avistamentos de humanoides em ilha brasileira. Para aqueles que dizem que OVNIs e alienígenas só são vistos nos Estados Unidos, aqui está algo especial para vocês. Em apenas uma semana após o encontro do Alien Sombra em Miami, em janeiro de 2024, pessoas no Brasil encontraram duas criaturas alienígenas estranhas no topo de uma colina em uma ilha a 3 km da costa do sudeste do Brasil. Trilheiros locais que registraram a filmagem relataram ter avistado duas criaturas alienígenas na montanha, que supostamente tinham cerca de 3 metros de altura,
semelhante ao alienígena sombra de Miami. A razão pela qual afirmam que as criaturas são tão altas é que a vegetação rasteira naquela colina mal chegava aos seus joelhos, o que normalmente cobriria metade de um ser humano normal. As criaturas foram vistas descendo a colina mais rápido do que humanos comuns, com passos mais largos, obviamente por causa de sua estatura elevada. Até mesmo o governo provincial do Brasil comentou sobre o vídeo, referindo-se às criaturas como seres estranhos. Seriam esses os mesmos alienígenas que foram vistos em Miami. Piloto comercial avista OVNI na Colômbia. Na Colômbia, este é considerado um dos registros mais impressionantes de OVNIs já capturados em vídeo. A filmagem única foi feita por um piloto de um avião comercial em fevereiro de 2020. Na ocasião, um Airbus A320 estava realizando um voo de rotina sobre Medellín, Colômbia, a cerca de 30 mil pés de altitude. O piloto decidiu pegar seu telefone para filmar a paisagem, mas, para sua surpresa, avistou um cubo metálico com bordas pontiagudas que se movia em linha reta perfeita. Se fosse um balão meteorológico, o objeto balançaria de um lado para o outro, mas este se movia em uma única direção, o que sugere que estava sendo impulsionado por um motor potente. Um objeto semelhante foi visto por um piloto de caça americano em 2018, sobre o Oceano Atlântico, a uma altitude de 35 mil pés. Este OVNI ainda não foi identificado, e sua estrutura é muito parecida com a do cubo observado pelo piloto colombiano em 2020. Não se sabe se esses objetos são espaçonaves alienígenas ou apenas sondas enviadas para monitorar a área, mas tanto os militares dos Estados Unidos quanto os colombianos não têm nenhuma pista sobre sua origem. No entanto, esses avistamentos de OVNIs não se comparam aos encontros anteriores registrados pelos militares dos Estados Unidos. OVNI sobre o aeroporto LaGuardia de Nova York. Aeroporto LaGuardia, em Nova York, este é o avistamento mais recente na lista. Um incidente chocante ocorreu recentemente, em março de 2024. Michelle Reis estava em um voo comercial sobre o aeroporto LaGuardia, em Nova York, no dia 25 de março. Ela estava casualmente gravando um vídeo do horizonte de Nova York, como muitos viajantes fazem enquanto o avião se preparava para pousar, quando, de repente, avistou algo muito incomum. Ela viu um objeto misterioso e assustador, parecido com um disco preto, voando rapidamente de um lado para o outro, da direita para a esquerda, passando por seu avião. O objeto escuro estava a aproximadamente 2.500 pés acima do nível do solo e relativamente perto da aeronave. O movimento foi muito rápido, mas, ao pausar a filmagem, é possível ver claramente que esse UAP, a fenômeno aéreo não identificado, não era um drone nem qualquer aeronave tripulada conhecida. Mesmo levando em conta o fato de que o avião e o OVNI estavam se movendo em direções opostas, ainda parecia que o OVNI se deslocava a uma velocidade tremenda, semelhante à de um jato de combate, uma velocidade que nenhum drone feito pelo homem até hoje pode alcançar. Após gravar a filmagem, Michelle Reis imediatamente enviou um e-mail para a Administração Federal de Aviação, a FAA, para relatar o que tinha visto. No entanto, até agora, a FAA ainda não tem ideia do que era o misterioso disco preto. Não é a primeira vez que um OVNI foi visto voando próximo a um aeroporto. OVNI pairando sobre o aeroporto de Porto Rico. Um incidente envolvendo um OVNI ocorreu no aeroporto Rafael Hernandes, em Aguadilla, uma cidade em Porto Rico, em abril de 2013. A filmagem impressionante foi capturada por uma aeronave da Alfândega e Proteção de Fronteiras dos Estados Unidos. No vídeo, podemos ver claramente a câmera infravermelha frontal rastreando o movimento do OVNI, que se movia com tal velocidade e agilidade que tornava extremamente difícil acompanhá-lo. A filmagem mostra um objeto em forma de lança voando rapidamente, primeiro sobre o aeroporto e depois sobre estradas e edifícios comerciais. Mesmo o pessoal militar que capturou as imagens afirmou que o OVNI apresentava características que não podiam ser explicadas por nenhuma aeronave conhecida ou fenômeno natural. Eles também observaram que o objeto era definitivamente menor do que uma aeronave típica, levando à hipótese de que poderia ser uma sonda alienígena enviada para inspecionar a área do aeroporto.
A aeronave da CBP continuou seguindo a esfera por mais de 10 minutos, durante os quais o objeto se moveu lentamente em direção ao oceano. Foi aí que o evento se tornou ainda mais estranho, e a esfera mergulhou repentinamente na água e, quando emergiu, se dividiu em dois OVNIs que continuaram a se mover na mesma direção e velocidade. Em seguida, ambos os OVNIs mergulharam novamente na água e, desta vez, desapareceram para nunca mais serem vistos. Os militares ficaram perplexos e alarmados com o que testemunharam. Esferas metálicas surpreendentemente semelhantes a essa também foram avistadas sobre bases do Exército dos Estados Unidos. Vamos continuar assistindo ao vídeo para descobrir mais sobre outros avistamentos de OVNIs. Avistamentos de OVNIs na Lua em Moscou. Avistado na Lua por Moscou. A atividade de OVNIs não é apenas algo que acontece na Terra, mas também no nosso satélite natural. Um fotógrafo de Moscou, Rússia, capturou algo na Lua que o deixou totalmente fascinado. De qualquer forma, existem teorias da conspiração que a Lua é uma base alienígena, mas esta filmagem apenas solidificou tal crenças. Em 2019, um fotógrafo russo configurou seu equipamento para fotografou uma lua cheia sobre a cidade de Moscou e enquanto tentava focar ele viu algo muito incomum à primeira vista. Ele podia ver 3 objetos circulares se movendo perto do superfície da Lua e então quando ele tentou se concentrar novamente para confirmar o que viu, para seu espanto, agora havia vários OVNIs circulares movendo-se na mesma velocidade da esquerda para a direita sobre o Lua. Parecia que um batalhão inteiro de OVNIs estava voando para uma missão. Os analistas da Lua ainda não são capazes de deduzir exatamente o que são esses voos. Objetos lunares circulares eram e parece que uma dessas esferas alienígenas fez isso. Nave triangular observada pela Marinha dos Estados Unidos. Uma filmagem feita pela Marinha dos Estados Unidos foi novamente vazada pelo ufólogo Jeremy Corbell, que anteriormente divulgou o vídeo do UAP Água Viva. Este vídeo foi gravado pelo pessoal da Marinha dos Estados Unidos usando uma câmera de visão noturna a bordo do destroyer USS Russell, em 2019, e foi vazado por Jeremy Corbell em 2021. No briefing confidencial do governo, foi claramente mencionado que o OVNI triangular não era de propriedade dos Estados Unidos, de qualquer outro país, ou de uma empresa privada de voos espaciais. Algumas pessoas especulam que o objeto possa ser uma versão avançada do Northrop Grumman B-2 Spirit, também conhecido como bombardeiro furtivo, que os militares dos Estados Unidos poderiam estar testando na época. O bombardeiro Stealth também tem um formato triangular e um padrão de voo surpreendente. No entanto, o pessoal militar que gravou o vídeo relatou que o comportamento do OVNI era inesperado e não condizia com o que se conhece sobre o B-2. A Força-Tarefa de Fenômenos Aéreos Não Identificados, criada em 2020, também não conseguiu determinar a natureza da nave avistada. Mais adiante, veremos outro avistamento impressionante de um OVNI em forma de triângulo que ocorreu na Flórida. 3 OVNIs observados no Texas. Nos Estados Unidos, o avistamento número 9 envolve 3 OVNIs vistos no Texas. Este incidente ocorreu em uma quente noite de setembro de 2018, em Tomball, ao norte de Houston. Um grupo de amigos tinha saído para jantar naquela noite e, ao retornar ao seu complexo de apartamentos, notaram algo perturbador no céu noturno. De repente, 2 luzes brilhantes e estacionárias apareceram no céu. Logo depois, uma terceira luz se tornou visível, como se estivesse ocultando sua presença. As 2 primeiras luzes então se afastaram da terceira, circulando em torno dela e formando uma espécie de formação triangular. Após algum tempo, os OVNIs simplesmente desapareceram, mas logo reapareceram no céu. Uma das testemunhas era um ex-militar da Força Aérea dos Estados Unidos, e ele estava convencido de que o que viu naquela noite não era deste mundo. Ele afirmou claramente que não eram sinalizadores ou qualquer tipo de aeronave conhecida. Esses UAPs tinham uma semelhança impressionante com o OVNI triangular capturado por uma câmera de campainha em Sunrise, Flórida, em 2023. E este não foi o único avistamento de OVNIs no Texas. Em abril de 2022, na cidade de Kyle, um OVNI estranho foi capturado em vídeo,
emitindo um brilho laranja que nunca havia sido visto em outros avistamentos de OVNIs. Como de costume, as autoridades locais não tinham explicação para esse OVNI laranja. Isso levanta a pergunta: em por que tantos avistamentos estão acontecendo dentro e ao redor do Texas? Será que os alienígenas têm uma base secreta no Texas da qual não sabemos? Falando em bases militares, alguns OVNIs chegaram surpreendentemente perto de navios de guerra da Marinha dos Estados Unidos. Vamos continuar observando para descobrir mais, incluindo o avistamento número 10 de OVNIs. Avistamentos de OVNIs no Oriente Médio. O Departamento de Defesa dos Estados Unidos divulgou esta filmagem classificada em abril 2023. Esta filmagem foi tirada em algum lugar no Oriente Médio. A localização exata não foi divulgado que um drone militar capturou um objeto aparente de prata Oric que cruzou o campo de visão do sensor. Este vídeo foi gravado em julho 12º, 2022. O Departamento de Defesa disse que, apesar de múltiplas análises, o objeto ainda permanece não identificado. O objeto voador parece seja uma lança redonda metálica brilhante movendo-se em linha reta e de repente ela se move para a direita. Quando o drone militar tenta travar sua posição, isso mostra que a tecnologia avançada do UAP foi capaz de detectar o drone militar dos Estados Unidos sem qualquer contato físico. Até o final do vídeo o drone militar não conseguiu focar no UAP enquanto ele continuava desviando do sensor. Então, um ano depois, em junho de 2023, a NASA realizou uma conferência de imprensa para falar sobre aquele avistamento de OVNI em particular. A NASA também está trabalhando em estreita colaboração com o Pentágono para descobrir exatamente o que eles encontraram no Oriente Médio, mas esta não foi a primeira vez que tal esfera metálica foi vista por militares. À medida que avançamos, você será chocado ao ver o quão perto alguns OVNIs chegaram das Forças Armadas.